Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Serra Gaúcha. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha, aqui na Jovem Pan, quando o relógio marca 7 horas 44 minutos. A temperatura na região segue na casa dos 12 graus. Uma ótima sexta-feira para você, hoje 21 de maio de 2021. Nosso convidado especial nesta sexta-feira é o deputado estadual pelo Partido Novo, Fábio Osterman. E vamos falar sobre impostos, projetos aprovados e negados na CCJ, frentes parlamentares que debatem benefícios a áreas alvos de diversas críticas recentemente, principalmente pela população nas redes sociais. Enfim, um bate-papo com o deputado estadual Osterman aqui no nosso Jornal da Manhã. Deputado, seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, Maicon, muito bom dia, é um prazer estar conversando contigo e com todos os nossos ouvintes e espectadores, sempre um prazer. Prazer é nosso recebê-lo por aqui. Deputado, primeiro, essa semana, a gente, pelo Partido Novo, a gente sempre acompanha, que é um partido que sempre debate impostos, privatizações, enfim. Chegamos à marca de R$1 trilhão de impostos arrecadados, sejam eles estaduais ou federais. E chegamos a essa marca bem cedo, né? Ainda no mês de maio. Como é que o senhor e o Partido Novo avaliam a chegada a essa marca? E, resumidamente, existe alguma fórmula para que se mude isso? Pois é, nós hoje no Brasil temos, na prática, um Estado muito pesado. E um Estado cujo peso somente cresce a cada ano. Um exemplo disso é que aquele evento tradicional que se costuma fazer, tenho certeza que já se realizou aí em Farroupilha também, do Dia da Liberdade de Impostos, quando se busca fazer, por exemplo, algumas promoções de, por exemplo, abastecimento do carro num posto de gasolina a um preço promocional, a um preço abaixo do que seria o normal, porque seria o preço sem impostos, ou venda de itens básicos, né? A gente costumava fazer o Dia da Liberdade de Impostos. E o Dia da Liberdade de Impostos acaba sendo uma representação de quanto do ano se trabalha somente para pagar impostos. Esse dia acaba sendo cada ano mais tarde nos últimos tempos, porque o Estado brasileiro somente aumenta de peso, infelizmente, né? Porque cada vez aumenta mais o número de estatais, o número de repartições públicas, o número de braços do Estado, que muitas vezes são criados para servir a serviços públicos, mas que na prática acabam ao longo do tempo se consolidando como espaços que servem mais a si mesmos do que propriamente à população. Então o que a gente percebe é que o que melhor serve à população é realmente termos um Estado mais leve, que custe pouco ao cidadão, que permita que o cidadão mantenha mais do fruto do seu trabalho no seu bolso. E aí, se por um lado a gente vai ter menos bens grátis, digamos assim, que na prática nos custam muito caro no dia a dia, a gente passa a ter mais dinheiro no bolso para poder comprar da forma como preferir esses bens. Essa é a visão do Partido Novo. Em vez de ter um Estado pesado como esse Estado brasileiro, pesado, ineficiente, com muito espaço para corrupção, para privilégios, para cooptação do processo político por parte daqueles que são bem articulados, nós defendemos um enxugamento das funções estatais para que a gente tenha uma atuação somente focada naquilo que é fundamental. E aí, claro, o Estado vai ter mais margem, vai ter mais capacidade de gestão para ajudar aqueles mais necessitados e permitir que a população busque viver, atuar e trabalhar livremente, buscando a satisfação das suas necessidades no mercado, por meio também do apoio da sociedade civil, etc., que essa é realmente a fonte de desenvolvimento e prosperidade de todos os países que, ao longo da história, conseguiram se livrar das chagas da pobreza, e que, infelizmente, o Brasil ainda permanece nessa situação, em pleno século XXI, com um Estado muito pesado e uma população ainda muito empobrecida. E essa carga tributária que nós pagamos, ela é, ao mesmo tempo, causa e consequência desse formato de Estado, porque ela é uma das causas da nossa situação atual, porque como o Estado cobra demais para si mesmo, ele deixa pouco para a população. Quanto mais o cidadão trabalha para pagar imposto, menos ele tem disposição para dar uma vida melhor para si mesmo, para sua família. E quanto mais o Estado cresce,
mais caro ele vai custar, obviamente, né? Então é uma dinâmica complexa contra a qual a gente trabalha diariamente aí na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal também, atuando contra o aumento de gastos. Ontem mesmo, na Câmara Federal, foram aprovadas 2 MPs que aumentam significativamente os gastos, né? Então é uma dinâmica sempre muito complicada de se combater. Por quê? Porque por trás da defesa do aumento dos gastos públicos, geralmente há grupos de pressão bastante bem articulados, enquanto a população não costuma se organizar contra aumentos de gastos, porque não consegue ver o quanto vai refletir de aumentos no seu padrão de vida. Só que na prática, um aumentinho aqui, outro aumentinho acolá, um aumento no município, um aumento no estado, um aumento no governo federal, acaba na prática gerando isso. No mês de maio, mais de R$1 trilhão de impostos pagos pelo cidadão brasileiro. Deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios instalada na Assembleia Legislativa. E recentemente foi aprovado na CCJ, graças à movimentação de vocês, né, dessa frente parlamentar e de demais parlamentares, demais deputados contrários, a ampliação de auxílio saúde ao Ministério Público, Judiciário e Defensoria. Como está essa situação? Porque para nós, meros cidadãos comuns, isso entoou como uma piada a tentativa desse aumento desses benefícios, desse auxílio saúde em meio a uma pandemia, para quem considera-se não recebe tão pouco assim por mês, né? Pois é, Maicon, foi uma situação que gerou uma indignação muito grande e muito justamente da população, a criação desses auxílios saúdes para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e para a Defensoria. E essa semana nós recebemos a notícia de que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, criou um grupo de trabalho para buscar criar também o seu próprio auxílio saúde. Esse auxílio saúde, ele busca oferecer, na média, um reembolso para os servidores e membros aí na casa dos R$2.500, R$3.500, dependendo do cargo da pessoa, para ser didático. E, obviamente, como tu bem mencionaste, já são cargos de servidores e membros desses poderes e órgãos que são muito bem remunerados. A gente está falando, por exemplo, de procuradores de justiça que ganham seus 33 mil reais por mês e que, obviamente, dispõem de recursos para pagar o seu próprio plano de saúde no setor privado ou mesmo o IP Saúde, que é o plano de saúde do governo do estado. Então, numa situação dessas de crise, em que boa parte da população gaúcha teve uma queda na sua renda, muita gente perdeu o emprego, se criar uma forma mascarada de se autoconceder um aumento foi um disparate e foi visto dentro da Assembleia como realmente isso aí, né? Um atentado ao bom senso, um atentado à credibilidade das próprias instituições. Então nós tivemos uma proposta assinada por outros 24 deputados, por mim e por outros 24 deputados, de diversos partidos, que se reuniram em torno da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios para propor o fim desses auxílios. Como eu disse, talvez tenhamos que propor uma nova medida para conter uma eventual criação de privilégio similar do Tribunal de Contas, mas estamos vigilantes. Acredito que nas próximas semanas essa proposta, que foi aprovada na terça-feira na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão encarregada de fazer análise prévia dos projetos e definir se os projetos são constitucionais. Foi dado o ok, parecer favorável, aprovado por unanimidade na CCJ, agora vai ao plenário, acredito eu, daqui 2-3 semanas, e deve ser votado, e espero que isso sirva como um sinal para esses poderes de que a Assembleia está vigilante, de que a sociedade não vai aceitar mais que esse tipo de privilégio siga se multiplicando, siga crescendo, porque na prática é muito ruim para todos esse tipo de coisa, né? Eu lamento que os chefes desses poderes não tenham pensado nisso quando criaram esses privilégios, porque isso não só corrói as finanças públicas do nosso Estado. A estimativa da nossa bancada é que o custo desses auxílios saúde, se somados no total, poderiam chegar a mais de 500 milhões de reais ao ano, que obviamente é muito dinheiro. Mas também tem um problema muito sério, que a criação de privilégios dessa forma corrói a própria credibilidade dessas instituições, que são instituições importantes. Exatamente. Especialmente o Poder Judiciário e o Ministério Público. Tem funções constitucionais importantes que dizem respeito à justiça, que dizem respeito à garantia dos direitos.
E acho que é muito ruim a gente ver essas pessoas, que são pessoas respeitáveis e estão em posições relevantes dentro do nosso sistema político, propondo esse tipo de medida que não só é ilegal, como a CCJ mostrou, mas também são imorais e precisam ser enfrentadas. Deputado, para a gente finalizar o nosso bate-papo dessa sexta-feira, qual é a avaliação do senhor e do Partido Novo em relação ao novo sistema 3As de monitoramento da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom, Maicon, esse sistema foi concebido a partir, digamos assim, das cinzas do modelo anterior, do modelo de distanciamento controlado, que completou aí um ano há cerca de 2 semanas, e que foi concebido para ser uma maneira de dar bases técnicas às tomadas de decisões a respeito das restrições às atividades socioeconômicas. Esse modelo, inicialmente, ele até pareceu uma boa ideia, só que ao longo da caminhada, ao longo desse 1 ano, se percebeu que ele acabava sendo, na prática, mais uma maneira de evitar o desgaste político de tomar as decisões e delegar essa decisão a uma planilha de Excel, a um conjunto de indicadores, na prática 11 indicadores, e que acabou criando uma rigidez excessiva e que teve suas limitações também. Tanto é que o próprio governo do estado acabou, digamos assim, mudando as regras do modelo em diversas oportunidades, chegando numa situação final e limite em que as regras criadas pelo governo acabaram criando uma situação de impossibilidade de retorno à volta às aulas, por exemplo, porque estávamos presos a uma bandeira preta, mesmo tendo indicadores para não estarmos mais. Nossa bancada lutou muito para que fosse derrubada essa bandeira preta e, consequentemente, que fosse revisto o modelo de distanciamento controlado, que era o sistema anterior, né, o sistema das bandeiras, e somos mais otimistas em relação ao sistema de 3As, porque ele dá mais autonomia para as regiões, porque ele também cria um sistema de corresponsabilidades, né, com as regiões, com os municípios, e ele tem uma flexibilidade maior. Acreditamos que, obviamente, a gente ainda não venceu, infelizmente, a batalha contra o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, estamos longe de vencer, apesar de termos aí, estado afora, cerca de 1/4 da população gaúcha já vacinada com pelo menos uma dose. Isso ainda é muito pouco. Faltam vacinas, o governo federal precisa aprimorar o processo de compra e provisão de vacinas para todo o país, e o Rio Grande do Sul não é diferente, porque somente com a vacinação em massa da população nós teremos uma recuperação, mas não tem cabimento, depois de quase 1 ano e meio de pandemia, seguirmos com restrições no nível que tínhamos ano passado. Então a gente precisa avançar para um novo modelo. Acredito que esse novo modelo seja um modelo também mais dinâmico, no sentido de corrigir suas próprias falhas e ser passível de modificações que não retirem a sua credibilidade ou que não o desfigurem ao longo da caminhada. Então, claro que a gente ainda está entendendo as repercussões e consequências desse modelo, que passou a vigorar no domingo, né? Não tem nenhuma semana, mas a gente espera que seja um modelo mais adequado à realidade gaúcha e, a partir dele, possamos ter dias melhores e mais tranquilos e de recuperação, porque o nosso estado precisa muito. Eu dialogo muito com empresários, com cidadãos aí da Serra, por exemplo, muito preocupados, por exemplo, com a questão do turismo, que foi severamente afetada pelas restrições da pandemia, e acredito que é possível sim a gente ter essas atividades em algo próximo da normalidade, tomando os devidos cuidados de ventilação e renovação de ar, de uso de máscara, etc. E a gente precisa voltar a viver com o máximo possível de normalidade. É claro que tomando os cuidados, as precauções, resguardando pessoas que sejam de grupos de risco e ainda não tenham sido vacinados. Outro ponto relevante também, que acho que é interessante mencionar, é a volta às aulas, né? Que a gente segue nessa situação de incerteza. Nosso mandato, inclusive, lançou um observatório da volta às aulas para buscar fiscalizar como os municípios estão lidando com a sua obrigação de manter as aulas abertas. Felizmente, aí na Serra Gaúcha não temos maiores problemas. Os municípios têm tido uma postura até exemplar na garantia do direito à educação das nossas crianças, estabelecendo cronogramas factíveis para a volta às aulas,
permitindo na plenitude que as escolas privadas ofereçam, de acordo com as suas possibilidades, o retorno às aulas, e claro, em respeito ao decreto estadual, mas em outras cidades e regiões é uma situação muito complexa que a gente está tentando desatar esse nó. Mas, claro, o importante é que a Assembleia Legislativa permaneça vigilante, de olho e atenta em eventuais abusos de gestores públicos, em desrespeitos aos direitos dos cidadãos e, claro, desrespeitos ao decreto estadual. Um grande abraço a ti e a todos os nossos espectadores e ouvintes da Jovem Pan Serra Gaúcha. Sempre um prazer estar conversando e dialogando com vocês. Prazer é nosso, os microfones sempre abertos. Deputado Fábio Osterman, um bom final de semana para o senhor, um forte abraço. Obrigado, igualmente. 7h59, 7h59. Após a entrevista com o deputado pelo Novo Fábio Osterman, vamos trazer...